Olá, meus amigos, bom dia! Estamos começando o programa Viagem pela Bíblia e hoje comemorando um ano de programa. Aê, que bênção, glória a Deus! Então hoje estamos comemorando aniversário, né? Um ano do programa Viagem pela Bíblia. O primeiro programa foi ao ar no dia 3 de novembro de 2023, o ano passado, né? Então, um ano que toda sexta-feira, com a graça de Deus, a gente tem levado, né, a palavra de Deus aos lares, né, de vocês. Vocês têm aberto a casa de vocês, né, para a gente estar entrando aí toda sexta-feira e levando aí a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, que é uma grande bênção, que pode mudar a vida de qualquer um, inclusive a minha e a sua. E nesse um ano tivemos muitos momentos bons aqui, né? Tivemos participações muito especiais, tocamos músicas, poesias, pregamos a palavra de Deus, né? Momentos muito bons, falamos de assuntos diversos, né? Inclusive com convidados, né, que entendem bem sobre o assunto. Foi um ano de bênção, um ano de vitória. E eu agradeço muito, primeiramente a Deus, porque Deus permitiu e está permitindo de nós estarmos toda sexta-feira juntos, aprendendo mais da palavra dele, né? E agradeço muito a Deus por essa oportunidade. Agradeço também a Rádio MIC FM para permitir que a palavra de Deus seja pregada. Muito obrigado à Rádio MIC FM, toda a diretoria da rádio, todas as pessoas da rádio. Obrigado ao Kaique também, nosso amigo, né, que tá toda semana aí, né, abrindo espaço no programa dele. A gente brinca um pouco com ele também. E eu sei que vocês gostam muito do Kaique. E que Deus abençoe muito sua vida, Kaique, porque você foi o porta-voz que abriu as portas aí da rádio para nós, né? Você que entrou em contato com o pessoal da rádio e conseguiu aí, né, esse horário. Então eu particularmente fico muito agradecido a você por isso, né? Por ter cedido esse espaço. Muito obrigado. E agradeço também ao público que toda semana nos recebe tão bem nas suas casas e a gente tem um retorno muito bom de vocês, né? De vez em quando o Kaique manda aí as mensagens, né, que vocês deixam com ele, sempre são retornos positivos, muito bons. Obrigado a todos vocês. E hoje o nosso programa vai ser um programa muito especial. Queremos comemorar esse um ano com um programa lindíssimo. Eu queria começar tocando uma música, porque nós tocamos aqui várias músicas, vários hinos, né, desse um ano. E uma das músicas que eu acho que cai bem para esse um ano, né, de programa, que é uma bênção, é o hino Quantas Bênçãos. Muitas das vezes a gente queixa, né, porque a gente não consegue tal coisa e tal. Por que às vezes a outra pessoa é mais abençoada que a gente? Por que eu não consigo tal coisa? Mas Deus dá tanta bênção pra gente. Se a gente um dia parar e contar, a gente vai ver que é muita bênção. Você já parou para contar quantas bênçãos que Deus te deu? Talvez não, né? Tenta começar a contar enquanto toca a música. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar,
e a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometido tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanime, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, contas quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Tem muita bênção. E o programa nosso, ele é uma bênção, né? Na minha vida e acredito que na vida de vocês também. Então é uma bênção também para a gente contar esse programa, esse espaço que a gente tem, esse 1 ano levando a palavra de Deus semanalmente, né? Toda semana, nenhuma semana ficou, né, sem ter o programa. Que bênção, coisa muito boa, é uma grande bênção mesmo, podemos contar como bênção. Bom, e eu queria deixar aqui uma palavra hoje, que é sobre o Evangelho. Nesse programa especial, queria deixar uma palavra também especial. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Hoje a nossa viagem é sobre a obra de Jesus, a obra da cruz. Toda semana a nossa viagem pela Bíblia, né, a gente passeia um pouco aí nos temas diversos da Bíblia. Hoje vamos falar sobre a cruz. Diz assim, a obra da salvação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Meu querido, quando Deus criou o homem, Deus criou Adão e Eva. Deus criou Adão primeiro, né, e depois da costela de Adão criou Eva. A mulher é a companheira do lado, que anda lado a lado com o homem. E não era para ter morte. O homem não era para morrer. A morte é uma consequência do pecado. O homem pecou e por causa disso foi separado de Deus. Então o homem se separou de Deus por causa do pecado. E de nenhuma outra forma, a não ser através de Jesus, o homem pode se chegar a Deus novamente. Se Jesus não viesse aqui na terra, nós iríamos todos ser condenados ao inferno. Ou seja, Jesus tirou todos nós. Você que está me ouvindo, Jesus te tirou do inferno e tirou a mim também.
Eu era para ser condenado ao inferno pelas minhas obras, pelas minhas más obras, pelos meus pecados. Mas Jesus, ele me tirou do inferno no dia que ele gritou, está consumado, naquela cruz do Calvário. Então, precisávamos então de alguém para nos unir a Deus novamente. E aí vem Jesus. Jesus, ele nos uniu a Deus novamente. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a única forma de alguém se chegar até Deus é através de Jesus Cristo. Mas, para isso acontecer, Jesus veio e fez a obra na cruz. Eu preciso aceitar Jesus. Romanos 10:9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então você precisa aceitar Jesus. Ele te faz um convite. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, entrarei e cearei contigo. Então, meu querido, Jesus está batendo a sua porta, inclusive agora com essa pregação. Jesus está aí batendo, ó. Você vai abrir sua porta para Jesus ou não? É você quem decide. Se você não quiser abrir a porta, ele não arromba. Mas se você abrir, ele entra e ceia com você. E ele vai mudar a sua vida, a sua história. Jesus, ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Tá? Não é aqui conversa retórica, não. Jesus, ele tem um plano maravilhoso. Ele quer mudar a sua história. A história de um homem, de uma mulher sem Jesus é uma história de fracasso. Luta, 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 morre e vai ser condenado ao inferno por causa dos seus pecados. Mas com Jesus é uma história de sucesso. Jesus te resgata, te salva e te conduz de glória em glória, de triunfo em triunfo ao reino dos céus. Todos nós, eu, você, Kaique, todos que estão nos ouvindo aí, precisamos de Jesus Cristo. Só Ele é quem pode nos salvar. E Jesus veio aqui ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Então Jesus veio para nos salvar. Para nos salvar. E a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E esses são aqueles que não aceitam Jesus. Mas aquele que aceita Jesus, igual aquele ladrão na cruz, 2 ladrões na cruz, um reconheceu que era pecador, aceitou Jesus ali. O outro não. Um foi salvo e o outro não foi salvo. Então, seja como aquele ladrão, tenha a atitude que ele teve de arrependimento. Ele arrependeu do seu erro, e com certeza foi erro grave. Para ele ter sido condenado à morte de cruz, foi erro gravíssimo que ele fez, crime grave. Mas ele aceitou Jesus e Jesus mudou a história dele ali, ó, nos últimos minutos, né, horas da vida dele. Então, faça como aquele ladrão na cruz, mude sua vida. Ah, mas eu não sou mal, não roubo, não mato. Mas você comete pecados, porque todos nós pecamos. Arrependa-se, peça perdão dos seus pecados e venha para Jesus, porque somente Ele pode te dar a salvação e a vida eterna. Somente Jesus é quem pode te salvar, me salvar. Vamos ouvir agora uma poesia. Tem tempo que a gente não ouve poesia. Essa poesia aqui também já foi mostrada, se não me engano, aqui em algum programa para trás, e é muito bonita. Fala sobre perseverar até o fim. Completa o que a gente está falando aqui, viu? Aceitou Jesus? Amém. Agora você tem que perseverar até o fim. Ouça essa história. Havia certo casal, boa gente, casaram e tiveram uma filha somente. Ela nasceu com saúde, muito formosa. Colocaram o nome nela de Rosa. Mas veio logo um apelido e ficou Rosinha, que foi crescendo, muito espertinha. Certa vez, alguém, o evangelho, aquela família pregou. E eles abriram o coração para Jesus, e aquela semente plantada germinou. E virou uma família muito abençoada. Todos percebiam que Cristo ali fazia morada. Rosinha foi crescendo, e na adolescência, veja só o que se passou. Certo dia, certas dores a incomodou. E para o hospital, logo a família levou. Fizeram exames para descobrir o que era aquele mal, e viram que uma grave doença autoimune lhe apareceu. Aquilo trouxe muito sofrimento. Buscaram a Deus e fazer um tratamento. O
tratamento, na verdade, pouco adiantou. Com o passar do tempo, a doença até piorou. Atingiu o pulmão, deu uma tosse impertinente, mas mesmo assim, Rosinha estava sorridente, pois sabia que Deus não se esquece da gente. Ela amava e tinha muita fé no Senhor Jesus, sabia e tomava posse do que Ele tinha conquistado por ela na cruz. Rosinha doente, manchas na pele lhe apareceram, muitas dores, tão novinha e já passava por tanta luta a Rosinha. Muita gente por trás até criticava: de que adianta ser crente se ela vive doente? Mas Rosinha sempre sabia da sua salvação. Com todo o sofrimento, sempre guardava o seu coração. Rosinha lia a Bíblia, orava, de vez em quando até jejuava. Quando ela fez 18 anos, passou poucos dias, ela veio a falecer. A família muito chorava, mas o Espírito Santo os consolava. E Rosinha fechou os olhos aqui, nesse mundo de ingratidão, e já abriu os olhos lá no seio de Abraão. Estava andando sorridente, não tinha mais aquela tossinha impertinente, o pulmão estava curado, a pele restaurada, a doença saiu, nenhuma dor sentia mais, nem sinal se viu. Estava em paz absoluta, não tinha doença, tristeza nem choro, e Rosinha também estava com um corpo novo. E ela encontrou-se com Jesus, e foi aquele abraço em meio a tanta luz. Era um lugar maravilhoso, estava com Cristo e muito crente fervoroso. Rosinha dizia que o sofrimento que ela passou nem se comparava com o que Cristo para ela conquistou. As doenças e os outros problemas que passava, ela quase nem se lembrava. Tamanha a felicidade que ela estava. E ela sabe também que com Cristo ela vai reinar. Quando Cristo vier na batalha da Magedon, no exército dele, ela vai estar. O anticristo e o seu exército serão derrotados. Por 1000 anos, o diabo vai ser trancafiado. E aqui na terra Cristo reinará. Rosinha, já com outro nome, estará. E eu e você também. Posso ouvir um amém? Amém? Não turbe o seu coração. Neste mundo você terá aflição, mas Deus é contigo. Foque sempre na sua salvação. Faça como Rosinha, persevere até o fim com amor, e escute Jesus lhe dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Essa poesia é muito bonita, né? É de minha autoria, considero que foi Deus que me deu. Muito bonita. Meus queridos, nosso programa de hoje está chegando ao fim. Eu queria aqui orar, agradecendo a Deus pela vida de cada um. Agradeço muito a vocês, público, que toda semana recebe a gente tão bem. Muito obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Eu espero que de alguma forma Deus tenha usado aí nesse 1 ano, né, a minha vida, para a gente poder ter sido bênção na vida de vocês. Porque eu faço o programa aqui praticamente sozinho. Eu faço sozinho, né? Eu que edito, eu que gravo, eu que produzo, que escolho, né, as pautas. E Deus tem abençoado, capacitado, e a gente faz com muita boa vontade. E também usando, né, a rádio, as ondas sonoras da rádio, usando o espaço da Rádio MIC FM, do programa do Kaique, para estar levando a palavra de Deus. Isso é muito bom, é uma bênção grande. Queria orar agradecendo a Deus agora. Senhor Deus, eu oro ao Senhor agradecendo por esse 1 ano de programa. Muito obrigado, meu Pai. Este 1 ano foi um ano muito abençoado. Tivemos muitos momentos bons e agradecemos ao Senhor. Obrigado, meu Deus, por cada momento vivido. Que o Senhor abençoe o programa, as gravações, as escolhas dos temas, as pautas. Abençoe o Kaique, a Rádio MIC FM por ceder esse espaço. Abençoa cada ouvinte que está nos ouvindo, que já nos ouviu, que nos ouve. E a palavra hoje é gratidão. Muito obrigado, Deus. Como já foi cantado no começo. Vamos contar as bênçãos, porque o Senhor abençoa a gente demais. O Senhor é muito bom conosco. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. E encerro aqui esse programa especial de 1 ano. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima semana.